Queridos irmãos, glória a Deus, aleluia, que bom voltar a estudar a palavra de Deus na presença do Criador do céu e da terra, na presença do Senhor Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando Deus quer, Deus transforma qualquer coração. Quando Deus chama, Deus usa quem Ele chama. A Bíblia diz que Deus escolhe os humildes para confundir os grandes. Mas às vezes Deus chama o grande para fazer a sua obra. Aquele que se considera grande, prepotente, este Deus também traz para si. É o caso do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo era um perseguidor do Evangelho. Ele prendia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Prendia famílias, prendia aqueles pregadores. Aquela igreja que Paulo perseguia é a igreja de Cristo. E Cristo, então, em um dado momento, apareceu para Paulo. Paulo, que era poderoso, tinha muita força, tinha poder para prender, caiu em terra. Como? Vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, onde fala a história de Paulo. Como foi que Paulo começou a pregar o Evangelho? No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, no versículo 3 em diante, diz assim, E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Paulo estava viajando, sentido a Damasco, para prender os cristãos, mas subitamente apareceu um grande clarão do céu. E disse assim, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Paulo então caiu em terra e ouviu uma grande voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, não entendendo nada do que estava acontecendo, perguntou, quem és tu, Senhor? Então ele respondeu, sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus disse assim para ele, duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. É duro você é poderoso. Jesus quis dizer assim, você tem poder, mas é difícil para você lutar contra o meu poder. Duro é, difícil para você lutar contra mim, Jesus disse para ele. E ele então, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade,
e lá te será dito o que te convém fazer. Ele disse assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? Já que eu sou um perseguidor, mas agora eu não posso mais lutar contra essa tão grande luz, essa luz forte, esse poder. O que devo fazer, Senhor? O que queres que eu faça? Jesus disse: vai até a cidade, lá você vai encontrar lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo aquela voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Irmãos, aquela grande luz, aquela forte luz que desceu do céu e tomou conta do apóstolo Paulo, foi tão forte que ele ficou cego. Aquilo foi para que ele entendesse que o poder do Senhor Jesus é duro, é difícil para ele, seria difícil para ele. Só que este grande poder do Senhor Jesus transformou a Paulo de um coração duro em um coração de amor. O poder do nosso Senhor Jesus transforma as pessoas de um coração duro para um coração de amor. Paulo começou a pregar o evangelho por amor às almas, atendendo à ordem do nosso Senhor Jesus. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Já estava orando, irmãos. Não conseguia enxergar, não conseguia comer nem beber, mas estava orando. Não deixava mais de orar. Um perseguidor. Então, numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Bem, o Senhor chamou Ananias e disse-lhe: vai à rua chamada Direita, procura por um homem chamado Saulo, na casa de Judas. E naquele momento o Senhor também deu uma visão para Ananias. Disse: olha, você vai encontrar um homem, ele está cego, coloca a mão sobre ele, para que torne a ver. Verso 13. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Verso 15, olha o que Deus falou para Ananias. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ele fez muitos cristãos padecerem. E Deus falou: ele vai ver quanto custa sofrer pelo meu nome. E Paulo foi, então, na vida toda, perseguido também. Irmão Saulo,
Olha aqui o que Ananias disse para Paulo. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmãos, um perseguidor que tinha espírito do maligno dentro dele ficou cego, estava orando. Deus chamou Ananias para libertar Paulo daquela cegueira e tornar Paulo cheio do Espírito Santo de Deus. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a visão. E levantando-se, foi batizado. Olha que coisa interessante, irmãos. Foi batizado. Significa o quê, irmãos? O batismo é muito importante. Até Paulo, que viu a Jesus, estava orando. Ananias foi lá e curou os olhos de Paulo. E Paulo se converteu e Paulo foi batizado. O batismo é muito importante, irmãos. Muito importante. O batismo é a certeza que deixamos de pertencer ao mundo e passamos a pertencer a Deus. Paulo, naquele momento, deixou de pertencer aos perseguidores e passou a ser perseguido, mudou de lado. O batismo determina mudança, mudança total. Queridos irmãos, história linda do apóstolo Paulo. E você já se encontrou com Jesus? E você está orando como Paulo orou? E você já está recebendo revelações? E você já está pregando o Evangelho? Já se batizou? Queridos irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu creio, já fui batizado. E você? Estou te chamando para aceitar Jesus. Aquele Jesus que encontrou a Paulo no caminho de Damasco. Ele te encontrou hoje, agora, nesse momento. Venha para Jesus e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos.